Vivien Leigh, uma das maiores ícones de Hollywood, é a mulher que nos deu atuações inesquecíveis, especialmente como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, um dos maiores filmes de todos os tempos. No entanto, a vida de Vivien não estava apenas ligada às luzes do palco ou aos papéis notáveis, mas também a uma série de tragédias, desde sua luta contra doenças graves até seu doloroso relacionamento com o famoso ator, Laurence Olivier. Ela enfrentou desafios que nem todos poderiam superar. Hoje, vamos mergulhar na história da vida e do amor de Vivien Leigh, um romance trágico, uma batalha contra a doença e os lados sombrios da vida de uma lenda do cinema. O amor apaixonado e o casamento com Laurence Olivier. O relacionamento de Vivien Leigh e Laurence Olivier começou sob os holofotes deslumbrantes de Hollywood, duas estrelas brilhantes cuja união estava destinada a ser o centro da fascinação pública. O primeiro encontro deles em 1936 marcou o início de um romance que capturaria a imaginação de muitos, mas também revelaria as complexidades e dificuldades que se escondiam por trás de suas fachadas profissionais. A primeira vez que Vivien Leigh e Laurence Olivier se cruzaram foi em um set de filmagem em 1936, durante a produção do filme Fire Over England. Na época, Vivien era uma jovem atriz relativamente desconhecida, ainda trilhando seu caminho na indústria cinematográfica, enquanto Olivier era uma estrela consolidada com uma reputação bem estabelecida no mundo do teatro. Ele já havia construído uma carreira impressionante no palco britânico, sendo conhecido por seu talento incrível e presença marcante nas peças de Shakespeare. Vivien, por outro lado, já havia deixado sua marca no mundo do cinema, mas ainda estava em processo de se tornar a figura icônica que acabaria se tornando. O primeiro encontro deles preparou o cenário para um romance intenso e apaixonado que, com o tempo, seria tingido de tragédia. Para Vivien, Olivier era tudo o que ela admirava em um ator, talentoso, sofisticado e experiente. Para Olivier, Vivien era uma lufada de ar fresco, cheia de beleza, inteligência e vitalidade. Embora Vivien ainda fosse uma quantidade um tanto desconhecida naquele momento, Olivier logo percebeu o potencial bruto que ela possuía. Nas primeiras conversas deles, ficou claro que o amor compartilhado pela atuação era o fio comum que os aproximaria. O romance deles floresceu rapidamente, e as duas estrelas se viram profundamente apaixonadas uma pela outra. Em 1940, apenas alguns anos após o encontro inicial, o relacionamento de Vivien e Olivier se tornou público e eles decidiram se casar. O casamento foi visto como uma união de conto de fadas, duas das figuras mais talentosas e adoradas do mundo do entretenimento se unindo em perfeita harmonia. Aos olhos do público, parecia a história de amor ideal, o belo e talentoso Olivier, um respeitado ator de teatro, e a linda e promissora estrela Vivien Leigh, cuja performance em E o Vento Levou a catapultou para a fama internacional. No entanto, por trás das cenas, o casamento deles se provaria muito mais complicado e bem menos glamuroso do que o público percebia. O relacionamento, embora repleto de amor apaixonado, logo seria marcado por profundas lutas emocionais, inseguranças pessoais e pressões profissionais que nenhum dos dois poderia ter antecipado. A pressão da ambição e os desafios da carreira. Nos primeiros anos de seu casamento, tanto Vivien quanto Olivier estavam incrivelmente focados em suas carreiras, e isso, infelizmente, gerou atritos em seu relacionamento. Olivier, já uma estrela consolidada, estava constantemente imerso em seu trabalho no teatro, enquanto Vivien, desfrutando do sucesso de E o Vento Levou, se tornou uma das principais atrizes de Hollywood. Embora tivessem colaborado profissionalmente em vários projetos, incluindo o filme de 1941 That Hamilton Woman, no qual ambos atuaram,
As demandas constantes de suas carreiras criaram uma distância emocional entre eles. Vivian, apesar de seu sucesso inegável e imenso talento, começou a se sentir ofuscada pela proeminência de seu marido. A reputação de Olivier no mundo do teatro, especialmente em papéis shakespearianos, era incomparável, e Vivian, mesmo com seu poder de estrela na indústria cinematográfica, não conseguia escapar da sensação de que vivia constantemente à sombra dele. Essa insegurança atormentaria Vivian durante grande parte de seu casamento. Ela se via lutando contra um sentimento de inadequação, acreditando que não importa o quanto ela conquistasse em sua própria carreira, nunca seria o suficiente para estar ao lado da imponente presença de Olivier. Enquanto isso, Olivier, embora profundamente apaixonado por Vivian, também enfrentava suas próprias batalhas pessoais. Seu compromisso com a carreira muitas vezes o deixava distante e emocionalmente indisponível para sua esposa. Sua agenda cheia, que o afastava de casa por longos períodos, criava uma rachadura entre eles que nenhum dos dois sabia como preencher. As frustrações de Olivier com sua própria carreira, somadas às pressões de manter seu status como um dos atores mais celebrados do mundo, afetaram seu bem-estar emocional, e ele também sentiu as tensões de um relacionamento muitas vezes exigente. Enquanto Vivian continuava a lidar com suas crescentes inseguranças e sentimentos de inadequação, Olivier se via cada vez mais afastado. As lutas emocionais de Vivian, suas frequentes crises de depressão e ansiedade, começaram a criar uma divisão ainda mais acentuada entre eles. Ela se sentia cada vez mais isolada, presa em um casamento que, embora repleto de amor, carecia do apoio emocional de que ela tanto precisava. Sua saúde mental, já fragilizada pelas pressões de sua carreira, começou a se deteriorar, levando-a a uma sensação mais profunda de infelicidade. A saúde mental de Vivian foi ainda mais exacerbada pelo crescente descaso emocional que ela experimentava de Olivier. Ele, por sua vez, não conseguia compreender completamente a profundidade de suas dificuldades, o que apenas aprofundava seus sentimentos de solidão e inadequação. Em suas próprias cartas e memórias, Vivian frequentemente expressava sua frustração com seu isolamento emocional, sentindo que suas brilhantes atuações na tela jamais poderiam se traduzir em felicidade em sua vida pessoal. O desconforto emocional entre eles se aprofundou ainda mais quando Olivier começou um caso com a atriz Joan Plowright, em meados da década de 1950. Apesar de o casamento já ter enfrentado anos de tensão, esse caso marcou um ponto de virada doloroso em seu relacionamento. O estado emocional já frágil de Vivian foi ainda mais devastado pelo caso, pois ela se sentiu completamente traída pelo homem que ela amava profundamente. O caso de Olivier não apenas tensionou ainda mais o casamento, mas também serviu como um lembrete constante dos medos mais profundos de Vivian, de que ela não era suficiente, de que seu sucesso na carreira não poderia compensar o amor e a conexão emocional que ela tanto desejava. Além dos desafios emocionais que enfrentavam, a deterioração da saúde física de Vivian adicionou mais uma camada de tensão ao já frágil relacionamento. Na década de 1950, Vivian foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que impactaria significativamente sua vida pelo resto dos seus anos. O diagnóstico foi devastador, e os longos períodos de doença resultaram em inúmeras hospitalizações e tratamentos. Os problemas de saúde de Vivian foram agravados por suas contínuas lutas com a saúde mental, levando a um ciclo vicioso de deterioração física e emocional. Olivier, embora ainda profundamente apaixonado por Vivian, não conseguia compreender completamente a extensão de seu sofrimento. O impacto físico e emocional de sua doença colocou ainda mais pressão no casamento deles. Apesar do profundo afeto de Vivian por seu marido, ela frequentemente se sentia abandonada e negligenciada,
com seus problemas de saúde contribuindo ainda mais para seus sentimentos de insegurança e isolamento. Enquanto isso, Olivier continuava a lutar com suas próprias frustrações pessoais e as pressões de sua carreira, o que lhe deixava pouca capacidade emocional para apoiar Vivian. Os dois astros, que uma vez foram profundamente apaixonados, se viram presos em um casamento que, apesar de ter começado como um conto de fadas romântico, havia se tornado repleto de tensões, decepções e dor. No final da década de 1950 e início da década de 1960, o casamento de Vivian e Olivier chegou a um ponto de ruptura. O casal se separou formalmente em 1960 e eventualmente se divorciou em 1961. A separação marcou o fim de uma era para as duas figuras icônicas, cujo relacionamento uma vez cativou o mundo. Embora o divórcio tenha sido uma decisão dolorosa e difícil, estava claro que a distância emocional entre eles havia crescido demais para ser superada. Mesmo após o divórcio, no entanto, o vínculo entre Vivian e Olivier permaneceu. Olivier nunca parou completamente de amar Vivian e, apesar de seus relacionamentos subsequentes, frequentemente falava dela com grande afeição e tristeza. Em uma carta para Vivian após o divórcio, Olivier escreveu que ela foi nobre, corajosa e linda, e expressou seu arrependimento de que o tempo que passaram juntos tivesse sido tão difícil para ela. Vivian, por sua vez, também continuou a manter um lugar especial em seu coração para Olivier, embora lutasse com as profundas cicatrizes emocionais que o casamento deles deixou nela. O divórcio não apagou o amor que haviam compartilhado, mas foi um passo necessário na vida de ambos. Vivian continuou sua carreira no teatro e no cinema, embora sua saúde e suas lutas emocionais persistissem. Nos anos seguintes ao divórcio, Vivian enfrentaria muitos desafios pessoais, incluindo sua contínua batalha com a saúde mental e o declínio de sua saúde física devido à tuberculose. Apesar dessas dificuldades, Vivian continuou a ser uma figura adorada no mundo do entretenimento e suas performances deixaram um impacto duradouro no público. Lutas contra a doença e tensões matrimoniais. A vida de Vivien Leigh foi uma luta constante entre os holofotes da fama e as sombras de seus conflitos pessoais. Seu relacionamento com Laurence Olivier, embora profundamente apaixonado e cheio de amor, foi significativamente afetado pelas batalhas de saúde mental que enfrentou e pela doença física que a dominou nos últimos anos de seu casamento. Essas lutas desempenharam um papel crucial no eventual rompimento do casamento e deixaram Vivian enfrentando não apenas a doença física, mas também o isolamento emocional. A batalha de Vivian contra a saúde mental começou muito antes de seu casamento com Olivier, mas tornou-se ainda mais evidente à medida que o relacionamento deles se desenvolvia. Depois de alcançar grande sucesso no papel de Scarlett O'Hara em E o Vento Levou e a fama subsequente, os demônios pessoais de Vivian começaram a afetar sua vida. Por trás da fachada glamourosa da fama de Hollywood, Vivian estava silenciosamente lutando contra depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos que a acompanhariam ao longo de sua vida. Suas dificuldades de saúde mental foram agravadas pela sensação de negligência emocional. Enquanto Olivier estava profundamente dedicado à sua carreira, Vivian, embora igualmente talentosa, frequentemente se sentia ofuscada por ele. Esse sentimento de privação emocional foi intensificado por suas próprias inseguranças pessoais, o que a levou a frequentes episódios de depressão e sentimentos de inadequação. Ela estava constantemente lutando contra a ideia de que nunca poderia alcançar o sucesso grandioso de seu marido. Olivier, embora profundamente apaixonado por Vivian, tinha dificuldades em compreender a profundidade de sua turbulência emocional. As pressões de sua própria carreira e ambições o deixaram incapaz de fornecer o apoio emocional que Vivian tanto precisava.
A negligência emocional que ela sentia de Olivier apenas intensificou seus sentimentos de isolamento. Ela frequentemente buscava conforto na atuação, mas nem mesmo isso conseguia preencher o vazio profundo que sentia por dentro. À medida que suas dificuldades psicológicas continuavam, Vivian começou a se afastar daqueles ao seu redor, preferindo esconder seus sentimentos dos olhos do público. O mundo via uma atriz linda e talentosa, mas atrás das portas fechadas, as lutas emocionais de Vivian eram uma constante fonte de dor. À medida que a saúde mental de Vivian continuava a se deteriorar, a tensão em seu casamento com Olivier crescia. Olivier, embora amoroso e devotado a Vivian de sua própria maneira, estava frequentemente distante e emocionalmente indisponível. Sua dedicação à carreira teatral o afastava de casa por longos períodos, deixando Vivian para lidar sozinha com suas dificuldades emocionais. Olivier, que tinha uma história de se concentrar mais nas suas próprias necessidades pessoais e profissionais, achava difícil fornecer o tipo de apoio emocional que Vivian precisava. Isso criou um abismo emocional entre eles. Vivian, apesar do sucesso no cinema e no palco, frequentemente se sentia abandonada e negligenciada pelo marido. A incapacidade de Olivier de oferecer a intimidade emocional e o apoio de que Vivian precisava só aprofundou seus sentimentos de inadequação e isolamento emocional. O casal, antes profundamente apaixonado, agora se via se afastando e o impacto emocional de seu casamento se tornava cada vez mais evidente. Embora suas colaborações profissionais, como A Mulher de Hamilton, tenham sido bem-sucedidas, a conexão emocional entre eles começou a enfraquecer. A saúde de Vivian continuou a declinar e suas lutas com a saúde mental pioraram. A tensão em seu casamento aumentava, com ambos incapazes de lidar com o peso de seus fardos individuais. No final dos anos 1950, Vivian foi diagnosticada com tuberculose, um diagnóstico que mudaria o curso de sua vida. A descoberta da doença foi devastadora, tanto física quanto emocionalmente. A tuberculose era uma doença particularmente perigosa naquela época e marcou o início de uma longa e dolorosa batalha para Vivian. A doença foi um golpe para a saúde já frágil de Vivian, e o impacto em seu corpo foi visível e doloroso. Vivian foi forçada a passar por várias internações, enfrentando meses de tratamento e isolamento. O tratamento para a tuberculose exigia longos períodos de confinamento, o que gerou ainda mais sentimentos de solidão e abandono. Nesse período, seu casamento com Olivier, já tensionado por suas lutas emocionais, foi levado ao limite. Olivier, embora ainda devotado a Vivienne, não conseguia fornecer o tipo de apoio que ela precisava durante esse momento difícil. A própria distância emocional dele, combinada com as demandas físicas de sua carreira, deixava Vivian para enfrentar a doença praticamente sozinha. Sua condição se deteriorou rapidamente, e a saúde física de Vivian foi severamente comprometida. A doença teve um grande impacto em seu corpo, deixando-a fraca, frágil e exausta. Apesar de passar por tratamentos extensivos, sua saúde continuou a piorar, e suas internações tornaram-se mais frequentes. Enquanto lutava contra a tuberculose, suas dificuldades mentais, incluindo depressão e ansiedade, intensificaram-se. A dor emocional que Vivian experimentava à medida que seu corpo começava a falhar era intensificada pela sensação de abandono que sentia de seu marido. Embora Olivier nunca tenha deixado de amá-la, ele estava cada vez mais absorvido por sua própria carreira e questões pessoais, e sua disponibilidade emocional tornou-se mais limitada. A solidão de Vivian aumentou à medida que enfrentava as duras realidades de sua saúde em declínio, tanto física quanto mentalmente. A contínua batalha de Vivian contra a tuberculose e seus problemas de saúde mental tiveram um impacto profundo em seu relacionamento com Olivier.
Apesar do amor profundo que ainda existia entre eles, seu casamento não conseguiu resistir à pressão das doenças de Vivian. Olivier, embora ainda cuidando de Vivian, estava profundamente dividido. Sentia-se impotente diante da deterioração de sua saúde e das suas lutas emocionais. Sua incapacidade de oferecer o apoio necessário levou à frustração e culpa de sua parte. Ele queria estar lá para ela, mas a distância emocional entre eles se tornara grande demais. À medida que a doença de Vivian progredia, o relacionamento deles se tornava cada vez mais tenso. Vivian se sentia mais isolada do que nunca. Suas dificuldades com a tuberculose eram agravadas pelos problemas de saúde mental e ela se via afundando em uma depressão profunda. O impacto emocional da doença física, combinado com as lutas psicológicas, criou um ciclo vicioso de desespero do qual ela não conseguia escapar. Olivier também enfrentava a pressão emocional causada pela doença de Vivian. Como ator, que prosperava na performance e na adoração pública, a capacidade emocional de Olivier era frequentemente consumida pelas demandas de sua carreira. Ele achava difícil equilibrar sua vida pessoal com a profissão, e a doença de Vivian só aprofundava a rixa emocional entre eles. O romance apaixonado que eles viveram agora se tornava uma história trágica de necessidades emocionais não atendidas, frustrações pessoais e uma profunda sensação de impotência. Com o passar dos anos 1960, a saúde de Vivian continuou a declinar. Apesar dos esforços para controlar a tuberculose e suas lutas psicológicas contínuas, ela nunca se recuperou totalmente. O impacto que a doença causou em seu corpo e mente foi irreversível e sua saúde física e emocional se tornou mais frágil a cada ano. A mulher que havia encantado o mundo com sua beleza, charme e talento de atriz agora era uma sombra de sua antiga personalidade. Olivier, apesar de sua dedicação contínua a Vivian, achava cada vez mais difícil manter o casamento. O distanciamento emocional entre eles atingiu um ponto em que ambos não conseguiam mais apoiar um ao outro como antes. Em 1960, após anos de distância emocional, batalhas de saúde e lutas pessoais, o casal oficialmente se separou. O divórcio, finalizado em 1961, marcou o fim de uma era tanto para Vivian quanto para Olivier. Foi uma decisão dolorosa para ambos, mas estava claro que o impacto emocional e físico de seu relacionamento havia se tornado grande demais para suportar. Nos anos seguintes, Vivian continuou a enfrentar graves problemas de saúde, lutando contra a tuberculose e dificuldades psicológicas. Ela permaneceu uma figura amada na indústria do entretenimento, mas sua vida pessoal estava bem distante da imagem glamourosa que uma vez encarnou. Olivier também carregava a dor do casamento desfeito, e embora tenha se casado novamente, nunca deixou de pensar em Vivian e no amor que compartilharam. As lutas de Vivian Leigh contra a doença e a saúde mental foram centrais para a trajetória trágica de seu casamento com Laurence Olivier. Sua luta contra a tuberculose e os problemas psicológicos contínuos exerceram uma enorme pressão sobre um relacionamento já frágil, e a distância emocional entre Vivian e Olivier acabou levando ao colapso do casamento. Vivian, apesar de seu imenso talento e sucesso, frequentemente se viu enfrentando seus demônios pessoais sozinha, e sua doença agravou seus sentimentos de isolamento e desespero. A natureza trágica das dificuldades de saúde de Vivian foi refletida pelo colapso de seu casamento, uma história de amor apaixonada que acabou sendo consumida pelo peso de sua doença. A história de Vivian é um lembrete tocante das complexidades da fama, do amor e das lutas pessoais, e ressalta o profundo impacto que a saúde mental e física podem ter até nos relacionamentos mais públicos. A luta interna e as emoções conflitantes. Apesar do amor duradouro entre Vivian Leigh e Laurence Olivier,
O relacionamento deles já não era mais a conexão apaixonada e vibrante que havia definido sua união no início. O romance turbulento que viveram nos primeiros anos parecia ter desaparecido, dando lugar a uma distância crescente que nenhum dos dois sabia como superar. O amor que uma vez compartilharam, cheio de intensidade e emoção, agora parecia sufocante e evasivo, engolido pelo peso das lutas internas de Vivien e pelo envolvimento cada vez maior de Olivier em sua própria carreira. O estado emocional de Vivien teve um papel central no crescente desgaste do casamento deles. À medida que seus problemas de saúde mental pioravam, seus sentimentos de isolamento se tornaram ainda mais pronunciados. O mundo a via como uma atriz de sucesso, celebrada por suas performances icônicas em filmes como E o Vento Levou e Uma Rua Chamada Pecado. Mas, nos bastidores, Vivien estava consumida pela autocrítica e pela agitação emocional. Apesar de ser elogiada por sua beleza e talento, ela se sentia cada vez mais inadequada, pouco atraente e indigno do amor de seu estimado marido. Esse sentimento de falta de valor, combinado com sua depressão, criou um abismo emocional que se tornava cada vez mais difícil de atravessar. A depressão de Vivien não era apenas uma tristeza passageira. Era um sentimento profundo e persistente de desespero que tingia tudo o que ela fazia. Ela lutava para encontrar alegria nas coisas que antes a excitavam, e até mesmo suas notáveis conquistas na tela não podiam lhe trazer a satisfação que ela tanto almejava. Sua carreira, apesar de bem-sucedida, não era páreo para as batalhas internas que ela enfrentava todos os dias. Enquanto o público a adorava, Vivien não conseguia escapar da sensação de que algo estava faltando em sua vida. O apoio emocional que ela tanto precisava de Olivier. Quanto mais ela tentava manter a aparência de um casamento perfeito, mais ela sentia o peso de seu isolamento emocional. Olivier, por sua vez, também enfrentava suas próprias pressões. Sua carreira, sempre exigente, havia chegado a um ponto em que seu foco estava quase completamente consumido pelo trabalho no palco e no cinema. Como um dos atores mais celebrados de sua época, Olivier estava sob constante escrutínio e o peso de seus compromissos profissionais deixava pouco espaço para que ele oferecesse a Vivien a atenção emocional que ela precisava. O sucesso de Olivier, que inicialmente havia sido uma fonte de admiração para Vivien, passou a ser outro motivo de tensão entre eles. Enquanto Vivien lutava para lidar com suas emoções, a carreira de Olivier a mantinha afastada dele, aprofundando ainda mais a divisão emocional que já se instalava no casamento deles. A complexidade do relacionamento deles foi ampliada por suas próprias batalhas pessoais. A depressão de Vivien fazia com que ela se sentisse como se estivesse se afogando em um mar de pensamentos negativos, incapaz de se conectar com a pessoa que deveria ser sua maior fonte de consolo. Ao mesmo tempo, Olivier, apesar de seu amor por Vivien, sentia-se totalmente impotente. Ele tentava, à sua maneira, tirá-la do desespero, mas seus esforços pareciam em vão. As lutas emocionais de Vivien não eram algo que se pudesse consertar com algumas palavras amáveis ou gestos de carinho. Era um problema crônico, subjacente, que afetava todos os aspectos do casamento deles. Esse sentimento de impotência foi devastador para ambos. Olivier, o homem que uma vez conseguiu conquistar Vivien com seu charme e paixão, agora se via perdido diante de sua depressão. Ele era um homem que passara a vida comandando a tensão nos palcos, mas quando se tratava de seu casamento, sentia-se sem poder. Vivien, por sua vez, sentia-se presa em um mundo de suas próprias emoções, incapaz de se conectar com o homem que um dia foi sua rocha. Apesar da história compartilhada e do amor que ainda tinham um pelo outro, eles pareciam estar em mundos diferentes. A distância crescente entre eles não era apenas emocional, mas também física. A carreira de Olivier o afastava de casa por longos períodos, isolando ainda mais Vivien.
Enquanto ele viajava para o trabalho, Vivian permanecia em casa, consumida por sua turbulência interior. O tempo que passavam separados apenas aprofundava os sentimentos de negligência que Vivian vinha alimentando por tanto tempo. Seu sentimento de solidão crescia à medida que ela enfrentava a dura realidade de que seu marido, apesar de seu amor, já não estava emocionalmente disponível para ela. As interações do casal começaram a seguir um padrão familiar. Olivier, imerso em seu próprio mundo, tentava se engajar com Vivian, mas seus esforços eram frequentemente recebidos com silêncio ou afastamento. Vivian, por sua vez, se retraía ainda mais, sentindo-se como se não tivesse ninguém a quem recorrer. Ela queria se sentir amada, valorizada e apoiada, mas sentia que suas necessidades emocionais estavam sendo ignoradas. Apesar do amor contínuo que ainda tinham um pelo outro, o casamento deles agora estava sendo tensionado pelas poderosas forças da depressão, da insegurança e da negligência emocional. As emoções conflitantes de Vivian se refletiam na maneira como ela via seu relacionamento com Olivier. Ela desejava o apoio dele, mas ao mesmo tempo ressentia a distância entre eles. Sentia que Olivier nunca poderia compreender completamente sua dor e, talvez, o pior de tudo, que ele não poderia amá-la da maneira que ela precisava. Esses sentimentos de inadequação e frustração emocional estavam constantemente em conflito com o amor que ainda nutria por ele. Ela queria acreditar que seu relacionamento poderia superar os desafios que enfrentavam, mas o esmagador sentimento de abandono emocional tornava isso uma tarefa impossível. Olivier também estava dividido. Ele ainda amava profundamente Vivian, mas lutava para compreender a profundidade de sua dor emocional. Sua vida profissional, cheia da excitação do teatro e do cinema, muitas vezes o deixava incapaz de se conectar plenamente com as batalhas internas de Vivian. Suas tentativas de tirá-la da depressão, seja por palavras de encorajamento ou gestos de amor, eram recebidas com resistência. Vivian, em sua depressão, tinha dificuldade em acreditar que algo poderia fazê-la se sentir melhor, muito menos o amor de seu marido. Esse ciclo de tensão emocional, os sentimentos de inadequação e isolamento de Vivian, o afastamento emocional de Olivier devido às suas próprias lutas, levou ao desmoronamento do casamento deles. Eles já não eram o casal apaixonado e vibrante que um dia havia cativado o mundo. Em vez disso, eram dois indivíduos, cada um enfrentando suas próprias batalhas emocionais, incapazes de se alcançar verdadeiramente. O amor que os uniu no passado agora parecia ser sufocado pelo peso das emoções conflitantes. O relacionamento deles, uma vez um símbolo de grande paixão e promessa, se tornou um trágico lembrete das complexidades do amor, da saúde mental e das dificuldades que surgem quando duas pessoas que se amam profundamente se veem incapazes de oferecer o apoio de que o outro precisa. As batalhas internas que Vivian e Olivier travaram, tanto individualmente quanto como casal, os deixaram mais isolados do que nunca, e o desgaste emocional do casamento deles tornou-se insuportável. O amor que um dia compartilharam, embora ainda presente em seus corações, foi lentamente corroído pelas emoções conflitantes e pela crescente rift entre eles. A morte de Vivian Leigh, uma vida cheia de tragédia. Vivian Leigh faleceu em 8 de julho de 1967, aos 53 anos. Sua morte marcou o fim de uma vida curta, mas incrivelmente impactante, deixando um grande vazio não apenas no coração de seus admiradores, mas também no mundo do cinema. Seu legado, definido por papéis icônicos como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou e Blanche Dubois em Um Bonde Chamado Desejo, continua ecoando através das décadas, mas sua vida pessoal foi marcada por uma luta quase incessante contra doenças e dor emocional.
e dor. À medida que a saúde de Vivian piorava nos últimos anos de sua vida, ela se viu incapaz de assumir papéis importantes no cinema. Suas últimas performances foram cada vez mais ofuscadas pela deterioração física e mental. No entanto, Vivian permaneceu profundamente comprometida com sua arte, mesmo quando seu corpo parecia traí-la. Um dos últimos grandes trabalhos de sua carreira foi seu papel em O Navio dos Loucos, um filme que se tornaria o marco final de um legado de performances inesquecíveis. Durante as filmagens de O Navio dos Loucos, a saúde de Vivian estava visivelmente deteriorada. Ela já estava lutando contra a tuberculose, uma doença que a atormentava há anos, mas sua determinação em continuar trabalhando era inabalável. Apesar do impacto físico extremo que a doença causava, incluindo fortes crises de tosse, cansaço e dor, Vivian continuava a perseverar. Ela amava a atuação mais do que tudo e não conseguia imaginar uma vida sem ela. Sua resistência diante de tanta adversidade foi um testemunho de sua dedicação, mas também refletiu a natureza complexa de sua vida. Uma vida cheia de triunfos pessoais e profissionais, mas também de profundo sofrimento. No entanto, com o passar dos anos, ficou cada vez mais claro que sua batalha contra a tuberculose estava cobrando um preço que ela já não conseguia mais combater. Em maio de 1967, Vivian foi hospitalizada devido a uma recaída da doença. A enfermidade que ela havia enfrentado durante grande parte de sua vida adulta havia enfraquecido seu corpo ao ponto de ela não ser mais capaz de continuar trabalhando ou vivendo a vida que conhecia. Nesse período, ela já não era mais a atriz vibrante que havia cativado o mundo com sua beleza e talento, mas uma mulher frágil, cujo corpo estava devastado pela doença. Um dos aspectos mais emocionantes dos últimos meses de Vivian foi o retorno de Laurence Olivier, seu ex-marido. Apesar de seu casamento turbulento e eventual divórcio, o amor de Olivier por Vivian nunca desapareceu. Ele testemunhou suas lutas com a saúde mental e sua batalha contra a tuberculose, mas, no fim, esteve ao seu lado quando ela mais precisou dele. Esse ato de bondade e lealdade, apesar da história complexa e muitas vezes dolorosa entre eles, foi um testemunho do profundo amor que uma vez compartilharam. Olivier, que também lutava contra o câncer na época, estava determinado a ficar ao lado de Vivian durante seus últimos momentos. Ele deixou de lado as queixas pessoais e dificuldades que haviam marcado seu relacionamento ao longo dos anos, e sua devoção a ela foi evidente nos dias que antecederam sua morte. Na noite anterior ao seu falecimento, Vivian entrou em coma e não conseguiu mais continuar a luta contra as doenças que a atormentaram por tanto tempo. Foi um fim silencioso e trágico para uma vida que foi marcada tanto pelo sucesso extraordinário quanto pelas lutas pessoais esmagadoras. Quando a notícia da morte de Vivian chegou a Laurence Olivier, ele ficou devastado. Embora tivesse se preparado para essa eventualidade, a perda de sua ex-esposa o deixou com o coração partido. Apesar dos anos de separação e do impacto emocional de seu relacionamento, Olivier permaneceu profundamente tocado pela morte de Vivian. Ele desempenhou um papel crucial no arranjo de seu funeral e fez questão de que seus últimos desejos fossem respeitados. Ele esteve ao lado dela em seus últimos momentos, oferecendo o apoio e o cuidado que haviam faltado durante grande parte de seu casamento. O vínculo entre eles, embora testado pelo tempo e pelas circunstâncias, ainda perdurava no coração de Olivier, e ele nunca esqueceu a mulher que foi o seu grande amor. A morte de Vivien Leigh marcou o fim de uma era em Hollywood. A atriz, que foi o epítome do glamour e da elegância, suportou muito em sua vida curta. Desde os altos de sua carreira extraordinária até os baixos de suas lutas pessoais com a doença mental e a enfermidade, a vida de Vivien foi uma constante batalha. Sua morte aos 53 anos não foi apenas a perda de uma grande atriz, mas a perda de uma mulher que passou por muito mais do que o mundo poderia perceber.
Nos bastidores, Vivian lutou batalhas que muitos nunca souberam, e sua morte deixou uma marca indelével em todos que a admiravam. Embora a morte de Vivian tenha deixado o mundo em luto, também lembrou a todos que a conheceram sobre a complexidade de sua vida. Seu talento incrível a fez uma estrela, mas suas lutas a moldaram como uma figura cuja vida foi tão trágica quanto inspiradora. O legado de Vivian Leigh permanece como um símbolo de força diante de adversidades inimagináveis, um legado que continua a inspirar e cativar o público até hoje. Ao refletirmos sobre a incrível jornada de Vivian Leigh, é impossível não sentir uma profunda admiração por sua resistência e pelos desafios que ela enfrentou ao longo de sua vida. Sua história de amor com Laurence Olivier, suas batalhas contra a doença e sua dedicação inabalável à atuação tornam seu legado ainda mais emocionante. O que você acha da capacidade de Vivian de perseverar apesar das dificuldades que encontrou? Você acredita que sua vida foi mais definida por suas lutas ou por suas conquistas? Se você achou a história de Vivian comovente, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam apreciar seu incrível legado. E se ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever e acompanhar mais conteúdo aprofundado sobre figuras icônicas e suas histórias não contadas. Até a próxima, obrigado por assistir. Obrigado.